Continuando a nossa aula de fração, vamos aprender como se faz a extração de inteiro. Toda fração imprópria pode ser escrita na forma de número misto. Esse tipo de número é formado por uma ou mais partes inteiras, mais uma parte fracionária. Vamos considerar como sendo inteiro a seguinte circunferência. Para representarmos a fração 5/2, será preciso dividir o inteiro, a circunferência, em duas partes iguais e considerar 5 partes. Como 2 é menor que 5, temos que construir mais de um inteiro. Veja o exemplo. Para eu representar 5 partes de uma fração que só está dividida em duas partes, eu preciso desenhar mais de uma circunferência. Observe aí no desenho que para representar o 5/2, eu precisei de 3 circunferências. Tomei 2 inteiros e a última eu tomei a metade, 1/2. Dessa forma, podemos representar 5 partes pintadas de rosa, que representam o numerador 5, e 2 partes que foi dividida a circunferência, como o denominador 2. Assim, podemos dizer que 5/2 vai ser igual a 2 inteiros mais 1/2. Portanto, o número 2 inteiros e 1/2 é a representação mista da fração imprópria. Seguindo esse mesmo raciocínio, podemos transformar um número misto em fração imprópria e fração imprópria em número misto. Veja algumas regras práticas que facilitam essas transformações. Primeiro, apresentaremos a transformação de fração imprópria em número misto. Dada a fração imprópria 15/7, para representarmos em forma mista, teremos que efetuar a seguinte divisão: 15 dividido por 7. Mas não podemos esquecer dos elementos que compõem uma divisão. Nós temos como elementos o dividendo, o divisor, quociente e o resto. Assim, podemos dizer que na divisão 15 dividido por 7, o 15 é o dividendo, o 7 é o divisor, 1 é o resto e 2 é o quociente. Utilizando esses elementos da divisão, formaremos um número misto que representará a fração imprópria 15/7. O valor que representar o quociente será a parte inteira. O valor que representar o resto será o numerador e o valor que representa o divisor será o denominador. Assim, temos 15/7 vai ser igual a 2 inteiros e 1/7. Veja outro exemplo. Nós temos aí a representação da fração 11/8. Na divisão 11 dividido por 8, nós temos 1 como o quociente e 3 como o resto. Na formação do número misto, nós temos 1 inteiro e 3/8. Lembrando que o quociente da fração representa o número inteiro. O resto vai ser o seu numerador e o divisor, o seu denominador. Agora vamos ver o inverso, como transformar um número misto em uma fração imprópria. Dado o número misto 3 inteiros e 5/6, para transformá-lo em fração imprópria, teremos que seguir a regra: repetir o denominador e multiplicar o denominador pela parte inteira e somar o produto com o numerador.
Resumindo, no número misto 3 inteiros em 5/6, faremos o 6, que é o denominador, multiplicamos pelo 3, que é o número inteiro, a resposta somamos com o numerador, que é o 5. 6 vezes 3 são 18, 18 mais 5, 23. O denominador continua o mesmo. Então, a fração imprópria encontrada é 23 sextos. Vamos agora aprender a calcular a fração de um inteiro. Para calcularmos a fração de uma quantidade, basta dividir o total pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador, como nos exemplos. Eu quero calcular 2/6 de 24. Eu vou fazer 24 dividido por 6. O resultado eu vou multiplicar pelo 2. 24 dividido por 6 vezes 2, eu encontro como resposta o 8. No outro exemplo, 5/8 de 32. Eu repito o mesmo processo. 32 eu divido por 8 e o resultado eu multiplico por 5. Então, vai ficar no meu cálculo 32 dividido por 8 vezes 5. E desse resultado eu encontro o 20.